Fala, gente, tudo bom com vocês? Estou passando aqui para dizer que esse Lovecast está recheado de conteúdo. A nossa amiga Julia falou um pouco sobre o processo, sobre traumas e sobre fé. E só para dar um spoiler para vocês, você não vai conseguir passar pelo processo de vencer o trauma sem fé. Então fica até o final desse Lovecast para você entender tudo que foi falado. E é isso, solta a vinheta, DJ. Fala, gente! Fala, gente! Seja bem-vindo a mais um Lovecast. Fala, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Lovecast. E já de começo eu já peço para você se inscrever aqui no canal e para que você vá seguir a gente no Instagram, que lá a gente está postando conteúdo todos os dias, estamos postando conteúdo absurdo lá. Então corre e já segue a gente. É só isso. Hoje não vamos estender muito aqui no começo. Vamos fazer algo bem rápido, porque o conteúdo tá incrível. E hoje nós trouxemos uma pessoa muito especial, uma pessoa muito incrível. E pode falar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Julia, tenho 15 anos, não parece, você vai olhar pra minha cara e você vai falar assim, não parece, mas eu tenho 15 anos. Eu sou líder de tribo é tipo célula na minha igreja e também lidero um projeto junto com um amigo meu chamado Pray Everyday, de oração. E um ponto, se você ainda não está no Pray, é um grupo de oração todos os dias, vai estar aqui na descrição desse vídeo e vai estar na nossa bio. Então, se você quiser participar, se você quiser estar com a gente todos os dias, às 10h30, né, Ju? Não, às 11h30. Às 11h30, todos os dias, orando com a gente, você pode participar também. Então, vai estar aqui no link da descrição e vai estar na bio. É só você ir lá. O que a gente vai falar hoje, Ju? É mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os traumas. Sobre traumas e associar com a nossa fé também. Então, é isso. Posso começar? Pode começar. Gente, quando o Lucas me chamou pra estar aqui, né, eu aceitei, mas eu fui pesquisar um pouquinho, fui estudar um pouquinho do assunto para que eu pudesse falar com propriedade, para que eu não falasse nenhuma besteira, né? E se você pegar bem no sentido literal da palavra traumas, traumas vem do grego e isso significa, no grego, tradução para o português, significa feridas. E isso me chamou muita atenção, porque traumas são feridas na nossa alma, o que acontece por alguma coisa que acontece na nossa vida externa, algum acontecimento externo, e isso acaba influenciando o interno, sabe? E muitos especialistas, psicólogos, psiquiatras e tudo mais, até falam que esses traumas, aquilo que acontece no exterior e afeta o nosso interior, pode mudar todo o curso da nossa vida. E eu fiquei muito tipo assim, né? Mudar o curso da nossa vida, pode mudar toda a nossa vida por alguma coisa que aconteceu. E aí eu fui falar com Deus e fui pesquisar mais um pouquinho. E eu cheguei à conclusão de que tudo que é pequeno e não é tratado pode vir a se tornar algo grande. E aí eu fiquei tipo assim, nossa, mano, talvez uma situação pequenininha que nós passamos no nosso dia a dia e a gente fala assim, cara, não é nada, só que isso nos deixou magoado, isso virou um trauma pra gente. E a gente acaba não tratando, escondendo aquilo, porque a gente não quer conversar com ninguém, e isso vem a se tornar algo grande. E eu vou falar uma coisa aqui pra você, é diferente você escutar de alguém que faleceu por uma doença que, tipo, tinha cura. Não, que não tinha cura. Desculpa aí. É difícil. É diferente você falar, você saber de alguém que faleceu por uma doença que não tinha cura, que nenhum médico sabia a cura, que nenhum cientista conseguiu descobrir a cura. É diferente do que você descobrir que uma pessoa faleceu de uma doença que já tem cura, que muitas pessoas foram curadas. E infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm morrido por algo que tem sim a cura. Tem sim a cura, e a cura é Jesus, mano. Jesus é a cura. E aí as pessoas estão se pegando a diagnósticos, estão se pegando por traumas que elas viveram, e elas esquecem de que Jesus é a cura. Jesus viveu aqui, ele é a cura. E essas pessoas acabam escondendo tudo que elas sentem
todas as suas experiências, todos os seus traumas, porque elas pensam que elas não são mais dignas de não se sentirem assim. Elas se pensam que aquilo já virou realidade delas, e isso é muito difícil, isso é muito doloroso. E elas acabam se tornando escravas, né? De uma coisa que tem cura, tem libertação, você pode ser livre, você não é escravo dos seus sentimentos, do seu trauma que você passou, sabe? Tem um alívio. E o que é responsável por isso, de não deixar isso prender a gente, são as memórias traumáticas. Isso, são as memórias traumáticas. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. O que seriam as memórias traumáticas, né? E são imagens, são sons, são cheiros, são algumas coisas que se tornam gatilhos e combinam na angustiante sensação de que você tá revivendo aquele trauma, inúmeras vezes. E toda vez que você pensa em algo, toda vez que você vê uma imagem, que você sente um cheiro, você vai estar ali e você vai lembrar de tudo aquilo que você viveu. Você vai ficar na redundância de viver a mesma coisa para sempre. E de você não se sentir digno de não sentir aquilo, porque para você aquilo já é uma realidade. E é difícil a gente expor as nossas fraquezas, afinal nós somos humanos, e eu acho que ninguém gosta de se sentir fraco, assim, de virar e falar, não, eu não consigo, eu não sou ninguém. Ninguém gosta de se sentir assim, pelo menos eu não gosto. Mas quando existe uma cura, a gente sabe que existe uma cura, e a cura viveu entre nós há 2000 anos atrás, a gente não tem o porquê esconder algo de alguém. A gente não tem o porquê esconder. Não tem porquê você esconder o que você sente, o que você passou, porque afinal de tudo, ele já sabe. Você contar pra ele não vai mudar nada na realidade dele, mas vai mudar a sua realidade. Vai mudar aquilo que você sente, vai mudar aquilo que você já viveu, sabe? E você não tem o poder e nem o controle de mudar algo que você viveu, o que você experimentou no passado, o que você passou. Você não tem esse poder. Desculpa te informar isso, mas você não tem esse poder. Mas você tem o poder de ressignificar aquilo que você vive e aquilo que você sente no presente. Você tem o poder de trazer um novo significado, um novo sentido para sua vida, se você quiser, se você se permitir. E ressignificar, assim a palavra diz, né, que é você trazer um novo significado para alguma coisa, tanto para alguma coisa material ou para algum sentimento. E ressignificar é você deixar a ferida cicatrizar. Se você não ressignificar aquilo que você um dia sentiu, aquilo que um dia foi um trauma para você, a sua ferida vai estar sempre exposta. O trauma, que é a ferida, que vem do grego, vai estar sempre exposta. Você nunca, nunca, nunca vai deixar aquilo cicatrizar. E não é assim, você precisa deixar isso cicatrizar. Você precisa primeiro permitir que Jesus entre na sua vida e que Ele venha te curar de tudo aquilo que trazia angústia, de tudo aquilo que te trazia dor, de tudo aquilo que... sabe quando tem a casquinha, você vai lá e tira de novo? Então, esse motivo de você tirar a casquinha de novo tem que sumir. Aquilo tem que virar uma cicatriz onde você vai tocar novamente, tocar inúmeras vezes e não vai mais doer. Então ressignifique os seus pensamentos, ressignifique o sentido da sua vida, porque só assim a sua ferida vai poder ser cicatrizada. E é muito difícil a gente ressignificar algo que por muito tempo nos feriu. Às vezes existem traumas que pessoas carregam desde crianças e hoje são adultas e não conseguem se livrar desses traumas. E é muito difícil a gente ressignificar algo que nos feriu por muito tempo, que nos deixou sem saída por muito tempo. Afinal, a gente já tinha se acostumado com aquela realidade de que a gente não seria mais digno de não viver e de não sentir aquilo. Mas não se acomode, se incomode com essa situação. E eu quero te falar que sim, existe uma saída, ainda há esperança e ainda há cura. Deus, o seu Pai, é o maior interessado em te ver bem. Ele é o maior interessado de todas as pessoas que existem na face da terra, mais que os seus pais naturais, né, da terra, mais que os seus amigos. Deus é o maior interessado em te ver bem. Ele sangrou no madeiro, ele suportou todos os seus pecados, ele levou consigo todas as suas doenças e todas as suas aflições porque ele te amou. Ele levou todos os seus traumas, tudo aquilo que te paralisava porque ele te amou.
chamou, para que hoje você pudesse trocar a lente e não enxergar as coisas com os seus olhos naturais, mas enxergar as coisas com os seus olhos de fé, enxergar aquilo que ninguém nunca, imaginaria ver. Todas as pessoas têm te falado, assim, ai, você não tem mais jeito, porque é isso mesmo, esse trauma vai te carregar, vai te acompanhar pro resto da sua vida, mas não é assim. Troque sua lente, olhe com os olhos de fé pro seu problema e fale, assim, o meu problema é desse tamanho, mas o meu Deus é desse. Meu Deus é desse tamanho, mas o meu probleminha é pititico perto do Deus que... Anota isso, rapaziada, anota isso, você tem que anotar isso. Ressignifique o seu problema. Olha para o seu problema bem pequenininho. E olha para o tamanho do seu Deus, para o Deus que criou os céus e a terra e viu que aquilo era bom, mas quando criou o ser humano, viu que era muito bom, muito bom. Então você é uma obra, você foi feita à imagem e semelhança dele. Então exerça a sua fé, exerça a sua fé e ressignifique, exerça a sua fé. Não é... Pode falar. Desculpa interromper, mas quando você falou que o trauma não é algo só grande, mas sim coisas pequenas, eu lembro do Titanic. O Titanic não afundou com um grande buraco, ele afundou com pequenos buracos. Então, você não precisa ter tido algo muito grande para ter sofrido um trauma. Talvez as coisas pequenas da sua vida estão te fazendo parar. E se você não fecha esses buracos, não fecha essas coisas pequenas, com certeza você vai afundar. Sim. Cara, eu percebi, de acordo com a minha vida, com os traumas que eu sofri, que o ser humano, ele se acostuma com aquilo. Ele começa a achar que aquilo é normal na vida dele e parece que ele não quer mudar. Ele parece que, quando eu tinha os meus traumas, claro, eu ainda tenho meus traumas, mas eu não deixo isso me prender. Por quê? Porque eu entendi. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai, cara, que ele me colocou na terra. E esse trauma que eu sofri pode ser o meu propósito. Vai ser o que eu vou ajudar as pessoas, sabe? E é algo muito louco. Uma frase que Deus colocou muito no meu coração é: o que você sofreu no passado não rege o seu futuro. O que você sofreu no seu passado não mostra quem você vai ser no futuro, não fala quem você vai ser no futuro. Muitas pessoas podem te dizer, como a Júlia disse, podem te dizer que você vai morrer com isso, que isso vai viver para sempre com você, mas não vai ser. Por quê? Porque nem todo trauma é eterno. Na verdade, nenhum trauma é eterno. É tudo um aprendizado. Você só tem que entender que os seus traumas, as coisas que você sofreu, as coisas ruins que você sofreu, se tornam um aprendizado. Quando você entende isso, cara, você vai longe. Quando eu entendi que as coisas que eu sofri, as coisas ruins que aconteceu na minha vida, eram um aprendizado para o futuro, e, cara, hoje eu estou usando muito elas. É muito incrível isso. Eu já passei aqui muitas vezes para vocês um conhecimento num podcast de algo que eu sofri há anos atrás. Eu nunca imaginei que isso serviria para alguma coisa. Eu achava que isso ia servir só para mim ficar triste, só para mim parar. Mas não é. Isso serve para te mostrar que você tem um pai que, independente do que você sofre, independente do que você faça, independente de quem você é, ele vai estar com você. Sempre. Tudo que acontece tem um propósito. Às vezes, as pessoas... Eu percebi isso comigo. Quando eu entrei para a vida cristã, eu pensei que seria tudo fácil. Eu pensei, caraca, tô com Deus, mil maravilhas. Agora, não é, cara. Eu pensava que, mano, não vai acontecer mais nada de ruim. Não vai acontecer mais nada ruim na minha vida. Não é assim. Não é só porque você tá com Deus que as coisas ruins vão parar de acontecer. Mas quando você tá com Deus, você entende que Ele te ama e as coisas fazem parte do processo. E tem uma frase que eu me pergunto muito. Eu me cobro muito com essa frase que Deus colocou no meu coração. Se eu não tivesse passado por nada que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje. Yes. E se pergunta isso. Será que se você tivesse passado pelo trauma que você passou, você seria a pessoa que você é hoje? Será que você teria a maturidade que você tem hoje, se você não tivesse passado por aquilo? Eu tenho certeza que eu não teria. Eu tenho certeza que eu acho que eu seria uma eterna criança, um eterno filhinho de mamãe, se eu não tivesse passado por nada.
Então, eu agradeço a Deus por eu ter passado por coisas ruins. Passar por coisas ruins não é boa. É horrível, cara. Vocês sabem, todo mundo sabe, é horrível passar por coisas ruins. Mas isso te ajuda no seu propósito. Isso te ajuda na sua vida, cara. É só... Mano, eu tenho certeza. Ju, vou te fazer uma pergunta. Você já passou por alguma coisa no passado e você já ajudou alguém com essa mesma coisa que você já passou? Sim. Sim. Cara, é a prova viva, mano. Deus tem um propósito, sabe? E as pessoas acham que só porque tá com Deus nada de ruim vai acontecer. Não é assim, rapaziada. A vida com... Cara, eu falo pra rapaziada que a vida com Deus é mais difícil que no mundo. Por isso que muitas pessoas preferem ir pro mundo. Porque no mundo parece tudo mais simples, parece tudo mais fácil. Não vou mentir pra vocês, não vou pregar algo falso, falar que com Deus é maravilhoso. Claro, com Deus é maravilhoso, mas não é tudo fácil. Se eu falar pra vocês que assim que vocês entrarem pra igreja, assim que vocês começarem a ter uma vida com Deus, vai ser tudo fácil, vai ser tudo mil maravilhas, vai ser só arco-íris, não vai, cara. Vai ter dias de trevas. Eu acabei de perceber que eu estou mudando o assunto. Então, tô indo pra muito longe e pode continuar, Gil, pode continuar. Mas é exatamente isso que o Lucas falou, sabe? Jesus, ele nunca nos disse que a vinda dele aqui, ele ter morrido pelos nossos pecados e por hoje nós sermos salvos, ele nunca nos disse que seria fácil, de que seria mil maravilhas e que a gente nunca ia passar por nenhum trauma mais, que a gente nunca ia pisar numa pedrinha a mais. Não, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, velho, Jesus venceu o mundo. Ele também era homem, como eu e como você. Ele também sentia dores, como eu e como você sentimos. Eu acredito que Jesus também sofreu os traumas que nós sentimos. Então, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu. Ele que é perfeito, que é lindo, ele venceu, sabe? E, mano... é muito louco isso, é muito louco você pensar. E tudo que a gente passa hoje... o que a gente passa hoje, o que a gente já passou, eu tive uma experiência esses dias de algo que eu passei o ano passado e que pra mim era o fim do mundo naquele momento. Eu virei pra Deus e falei assim, nossa Deus, mas por que tipo, nesse momento, no nosso momento que a gente relembra aqueles traumas, que vem à nossa memória aquilo que não nos traz esperança, é nesse momento que a gente começa a se questionar, né? A gente pergunta pra Deus, por que eu tô passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus nunca responde, né? Parece que Deus sempre fica em silêncio. Mas depois de um ano, quase um ano e pouquinho, uma pessoa me chamou e ela começou a conversar comigo e parecia que era eu escrevendo pra eu mesma. Eu virei e falei assim, não, Deus, não. Parecia que tudo aquilo que eu tinha vivido o ano passado, a pessoa tava contando pra mim, pedindo conselho. Eu virei e falei assim, velho, como assim? Como assim? Aquele trauma que eu tive o ano passado, aquilo que eu virei e falei assim, não, nunca mais vai voltar. Deus me usou pra eu ajudar uma outra pessoa. E eu virei e falei assim, cara, como você é incrível, né? Tipo, nossa, que perfeito, não dá. E é muito... Cara, pode falar. Pode falar. Isso que a Ju falou me faz lembrar algo. Nunca julgue o trauma de alguém. Ela disse que para ela foi parecendo o fim do mundo. Mas para você, se ela contasse o trauma, talvez para você seria algo simples. Sabe por quê? Porque o problema é proporcional ao seu tamanho. Talvez o problema dela seja gigantesco para ela e para você seja minúsculo. E talvez o seu problema seja minúsculo para ela, mas para você seja gigantesco. Então nunca julgue o trauma de alguém pelo que você viveu. Porque se você julgar o trauma de alguém por algo que você vive, é um parâmetro desigual. Porque talvez você pode ter mais força que ela ou ela pode ter mais força que você em tal área. Os traumas que a Ju passou, eu não passei. E os traumas que eu passei, talvez a Ju não tenha passado. E eu não posso julgar ela falando que o trauma dela foi algo simples, foi algo sem graça. Não posso, porque eu não vivi na pele. Exatamente. Então, se você não está passando pelo caminho que a pessoa está passando, não julgue. Isso serve para qualquer coisa, não só para traumas. Se você vê um amigo querendo, um exemplo, fazer arte, qualquer coisa, não julgue.
talvez seja algo pra ele e não pra você. Então, cara, sempre se alguém te contar um trauma, não fala, que coisa besta, é só fazer isso. Não, cara. Ajuda, dá uma palavra de ânimo. Porque se você julgar essa pessoa, ela vai ficar cada vez mais triste. E, cara, olhando pra isso, eu já fiz isso muitas vezes. Eu já devo ter julgado o trauma de alguém muitas vezes. Inconscientemente, sabe? E quantas pessoas podem não ter entrado numa depressão porque eu julguei algo que pra ela era quase impossível, pra mim era simples. Por quê? Porque eu não passei e ela estava passando por aquilo. Então nunca julgue o trauma de alguém. Ajude, mas não julgue, nunca. Nunca. É isso. Nunca julgue e também nunca compare. É isso, você não pode julgar porque você não sente aquilo que a outra pessoa está sentindo. E é exatamente o que o Lucas disse. E muitas pessoas acabam se fechando e vivendo com essa realidade do trauma porque elas se comparam. E elas olham para o problema da outra pessoa, para o trauma de uma outra pessoa e falam assim, nossa, mas o que essa pessoa tá vivendo é tão, maior do que o que eu tô vivendo, do que o meu trauma. E você começa a se comparar e isso só vai, sendo mais um tijolinho para o seu muro que você tá construindo ao redor do seu coração. E não é isso. Você construiu esse murinho, você vai conseguir tirar esse murinho. Basta você querer. Então não compare o seu trauma com o trauma de outra pessoa. Não julgue o seu trauma com o trauma de outra pessoa. Você sente de uma forma, a outra pessoa sente de outra forma. Da mesma forma que eu senti algo, o Lucas não vai sentir da mesma maneira que eu tô descrevendo. Eu posso descrever com todas as palavras mais bonitas, mais lindas, perfeitas do mundo, mas o Lucas nunca vai entender o que eu passei, a não ser que ele passe também pela mesma coisa. Então não julgue e não compare. Não se compare com ninguém, não se ache indigno de receber a cura ou de receber o livramento desse trauma. O trauma não pode te parar. Ele não pode ser uma montanha no seu caminho, ele tem que ser apenas uma lombada. Você vai passar pela lombada, você vai regular, mas você vai pegar a velocidade de novo. Então, mano, você precisa enxergar o seu trauma como uma lombada. Enxergue como uma lombada, não veja como uma montanha. Se você enxergar como uma montanha, tudo bem, só dá a volta na montanha e, pula ela. Mas não veja como algo impossível de ser resolvido. Não é impossível. Cara, você falando de lombada, eu lembrei de um bagulho muito da hora que me falaram uma vez. Eu não lembro quem falou, queria muito lembrar. Mas me falaram assim, pra você subir, você tem que pegar impulso na descida. Então, como você quer chegar nos seus dias de glórias, quer chegar lá, uau, famoso, sei lá, não sei o que você quer, mas como você quer chegar no alto sendo que você não pegou impulso na descida? Então, cara, a tristeza, os traumas, é a descida da vida, cara. Você tá descendo ali com toda velocidade. E é por isso que, agora falando isso, eu percebo, é por isso que vem tanta coisa uma atrás da outra. Quando você tá triste, não vem uma tristeza, depois de um ano vem outra, é uma atrás da outra, vai jogando. Porque você tá descendo em toda velocidade. Mas na hora que você começar a subir, irmão, já era. É também uma benção atrás da outra. É uma coisa boa atrás da outra. E a descida é um aprendizado para a subida. Cara, é muito louco isso, é muito louco. Exatamente. Se você... Eu não sei se todos vocês já andaram de bicicleta, mas eu acredito que sim. Se você tá numa descida, é muito fácil, assim, você descer, porque você nem precisa pedalar. Mas na descida você tá mais suscetível à queda, a ralar o joelho, a criar uma ferida e tudo mais. Mas se você não descer, a milhão, você não vai conseguir subir com a mesma força, você não vai conseguir subir com a mesma velocidade, você não vai conseguir subir com a mesma facilidade. Então você precisa descer, pegar impulso e subir de novo. E aí você começa a pedalar. E aí como você começa a se movimentar. Então nunca pare, nunca pare, nunca pare. Mesmo que você caia da bicicleta em algum momento e que algum trauma, que alguma ferida tenha assolado o seu coração, calma, não é o fim do mundo. Deixa Jesus cicatrizar essa ferida, sobe de novo na bike, termina de descer e sobe. Só sobe, só voa, só voa. E, gente, não é à toa que muitas pessoas estudam as emoções, né? Para que elas possam ajudar, para que elas se tornem especialistas como psicólogos, psiquiatras, terapeutas. E, mano, isso só me vem no meu coração que a gente não vai conseguir superar isso sozinho.
A gente não vai conseguir fazer nada sozinho e livrar de tudo aquilo que assolava, que nos deixava triste sozinho. Nós precisamos de pessoas. Por quê? Se Adão conseguisse resolver todos os problemas dele sozinho, Deus não tinha dado Eva para ele. Estaria só Adão lá. Ele precisava de alguém. Deus mesmo virou e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então ele foi lá, fez a Eva e deu Eva para Adão. Então da mesma forma é a gente. A gente não pode viver sozinho e achar que todos os nossos problemas vão se resolver com as nossas próprias forças. Às vezes o Lucas pode me ajudar de uma forma que eu não consigo me autoajudar. Entendeu? O Lucas está fora da caixinha que chama eu. Então ele pode enxergar a situação de uma outra maneira que eu estou enxergando, sem julgar, ele vai poder me ajudar. Ele vai clarear a minha mente, ele vai clarear as minhas ideias. Então, gente, sempre tem alguém do seu lado. Seja um especialista, como um psicólogo, terapeuta, para você conversar, para essa pessoa poder te direcionar, para essa pessoa pegar o mapa que está na sua mão e falar assim, pegar a caneta e apontar, e virar e falar assim, é isso, 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 isso. Mas sempre tenha como prioridade Deus, o seu Pai. Porque, como eu disse, Ele é o maior interessado em te ver bem e te ver, cicatrizado de todas as feridas. Eu não sei se vocês têm uma cicatriz, mas se você tocar na cicatriz, por mais que o acidente tenha sido, o pior de todos, tenha sido muito dolorido o processo, mas se você tocar na cicatriz, ela não dói mais. Passa um tempo que ela pode até ficar na marca, mas ela não dói mais. E assim, os nossos traumas, a gente não vai ter amnésia e esquecer todos eles, mas as pessoas talvez possam vir falar com a gente, mas isso não vai doer mais pra gente. Aquilo não vai virar um trauma, aquilo vai virar uma memória. E a gente vai lembrar daquilo, putz, passei por isso, passei, mas agora eu tô bem. Passei, eu dei a volta na montanha, eu passei na lombada. E agora, eu tô aqui. Mano, Jesus morreu por você. Ele morreu por você naquela cruz e ele levou todas as suas aflições, todas as suas ansiedades, todos os seus traumas. Ele levou tudo. E no terceiro dia ele ressuscitou. O mesmo Jesus, ele não parou naquela cruz, ele não parou. Depois de 3 dias ele ressuscitou e ele tá aqui. Ele tá na sua casa, ele tá do seu lado. Então, mano, ele é o maior interessado em te ver com um sorriso no rosto, te ver livre de todas essas feridas, de todas essas casquinhas que você fica tirando, ou que pessoas vêm e falam alguma coisa e acabam tirando a casquinha. Ele quer ver todas as feridas cicatrizadas. E... mano, além do mais, é muito incrível porque ele nunca vai deixar a gente passar por algo que a gente não possa suportar, né? E nunca, você nunca vai passar por alguma situação que ele não vai falar assim, filho, você consegue. Porque aquilo que você não consegue, ele não te permite passar. Aquilo que ele tem certeza que você não consegue, ele nunca vai te permitir passar. Então saiba que se tudo tá acontecendo na sua vida, tudo tem um propósito, assim como o Lucas disse. Assim, você pode estar passando por uma coisa hoje, mas amanhã você vai ajudar uma outra pessoa. Aquilo vai servir de testemunho para edificar a fé de outras pessoas. Então passe pelo processo e tudo tem um propósito. Então eu falo, a gente sempre costuma falar isso porque nunca... pergunte o porquê, pergunte o pra quê. Pode estar doendo a ferida. A casquinha pode ter saído 20.000 vezes e você fala assim, isso é impossível de se cicatrizar de novo. Mas, mano, não. Pergunte o pra quê. Pra que essa casquinha, ela saiu 20.000 vezes? Você precisava amadurecer, você precisava aprender algo, você precisava viver algo para que você pudesse ter autoridade depois no final, para você falar com alguma pessoa da mesma coisa que você já vivenciou. É muito ruim eu falar de algo que eu não vivenciei, que eu não tenho autoridade. Porque assim como eu não sei os traumas do Lucas, eu não tenho nenhuma moral para falar dos traumas dele, de como ele se sentiu. Porque eu não vivi, eu não senti isso. Então, não faça isso, tá bom, gente? Não, esqueci o que eu tava falando, gente. Oh, meu Deus. Troque o porquê pelo pra quê. Tudo tem um propósito. E tudo vai servir como pra você ter autoridade no final, pra você falar daquilo que você passou. E eu queria só falar alguns versículos que Deus tocou muito no meu coração. Em 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 9 e 10, Paulo fala um pouquinho do que ele passou. E ele fala que são nas nossas fraquezas que nós podemos manifestar o poder de Deus.
Então são nos momentos que a gente tá descendo, são nos momentos que a gente se acha incapaz, são nos momentos que a gente se acha um trash, um lixo, assim, nos momentos que a gente fala assim, eu não tenho porquê, eu não tenho razão de levantar da minha cama, isso vai me matar. São nesses momentos que você deve manifestar o poder de Deus na sua vida e trocar a lente dos seus olhos. Troca a lente do seu óculos, não sei se você usa óculos ou não, mas troca a lente, fala assim, hoje eu vou olhar com os olhos de fé. O mundo pode estar falando o contrário, mas eu vou continuar. Eu vou levantar da minha cama, porque quem me chamou é muito maior do que o meu trauma, é muito maior do que o meu problema, é muito maior do que tudo que esteja me afligindo neste momento. É muito, muito maior. Se você ler no versículo 10, Paulo, ele ressignificou tudo aquilo que ele viveu, todas aquelas as perseguições, tudo aquilo que os insultos, tudo, ele ressignificou e ele virou e falou assim, foram nestes momentos que eu pude manifestar o poder de Deus, foram nestes momentos onde o povo estava me apedrejando pelas minhas costas que eu pude manifestar o poder de Deus. Então ressignifique também, que você possa olhar como seu problema como uma maneira, como uma oportunidade de você viver e manifestar o reino de Deus, manifestar a sua fé, exercer a sua fé. Se permita que Deus se manifeste através de você, através da sua fé, através dos seus traumas. Permita que Deus venha curar esses traumas, permita que Deus venha manifestar o reino dele através de você, para que você venha ajudar outras pessoas, para que a sua vida sirva de testemunho para edificar muitas e muitas e muitas outras vidas. Se permita. Se você não se permitir, Deus ele é muito educado, né, gente? Ele é perfeito. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Se você não permitir, ele não vai entrar. Mesmo que ele saiba que você esteja precisando de uma cura, mesmo que ele saiba que você está precisando disso, ele não vai arrombar a porta do seu coração e falar assim, fiz e é isso. Não, ele espera você se permitir. Então permita que ele entre, que ele cicatrize a sua ferida. Isso é muito verdade. E é isso que eu acho mais incrível. Ele sabe que você precisa, mas ele não vai se você não deixar. E isso é muito louco. E pensando nisso, nós também não entramos em algum lugar sem a pessoa deixar. Nós não entramos na casa de alguém sem a pessoa deixar, certo? Então, Deus fez da mesma forma. Porque como nós seres humanos, nós pensamos, se a pessoa não quer deixar eu entrar, se a pessoa não deixou eu entrar, é que ela não me quer ali. Então, Deus precisa que você deixe ele entrar, para que ele veja que você quer ele ali, que você quer mudar. Porque às vezes a gente fala que quer mudar, mas a gente não quer realmente. Cara, há 3 anos atrás, eu falei que eu queria parar de usar drogas. Eu parei há 2, eu fiquei 1 ano enrolando, falando que só queria. Fiquei 1 ano falando, eu quero, e não mudava. Cara, quando eu realmente decidi, quando eu realmente deixei Deus entrar, foi quando começou a mudar as coisas, sabe? Então, como a Gil disse, abra a porta do teu coração. Eita, tá vendo? Abra a porta do teu coração para ele passar. Abre, encara assim, fala, Deus, entre. Porque só assim as coisas vão parar de acontecer, só assim. Tudo, só... Pra quem já escutou a música lá do Carpinteiro, ele vai entrar e ele vai arrumar a casa. Cara, enquanto a Ju tava falando, começou a vir coisas na minha mente e eu percebi que o trauma, a fase ruim não vai passar se você não começar a andar. Uou! A Ju disse que para você subir a ladeira você tem que pedalar. Você tem que pegar impulso na descida e mesmo assim tem que pedalar. Você não consegue subir uma ladeira sem pedalar. Você não consegue passar pela fase ruim sem andar. Tem pessoas que falam que tem um problema, que tem um trauma, mas elas deitam na cama e querem fingir que aquilo não está acontecendo. Elas se acomodam, né? Elas se acomodam e, sabe, finge que aquilo não existe. E desse jeito isso nunca vai passar. É por isso que o processo de muita gente demora anos, demora séculos. Tem gente que está num processo desde o dia que nasceu. Mas por quê? Porque talvez você não esteja andando.
Ou talvez também porque seu processo é demorado. Quanto maior o processo, maior a bênção, maior o propósito. Mas tem pessoas que estão num propósito, que estão num processo, mas ela não está andando. Então essa fase ruim ela vai demorar para passar. Se há 2 anos atrás, eu não tivesse começado a andar para parar de usar drogas, para viver uma vida com Deus, eu estaria da mesma forma agora. E aí eu estaria falando que eu estou passando por um processo, e não é. O processo vai acabar quando você começar a andar. Então, o processo ele vai mais rápido quando você começar a andar. Tem uma frase não, é um trecho de algo que eu li há muito tempo atrás, que fala, se você não consegue ir correndo, vai andando. Se você não consegue ir andando, vai engateando. Se não consegue ir engateando, vai rolando. Mas vai. Não para, vai. Se você parar, as coisas vão parar de acontecer. É simples. Você vai estagnar em um lugar. E quando eu falo isso... Calma aí, rapidão. Puxa, meu Deus. Tô sendo comido vivo aqui. Aguiar, corta isso. Aí você já sabe. Mas... Se você não andar, as coisas vão... tá. Se você não andar, as coisas não vão parar de acontecer. E isso não é só para as coisas ruins, é para as coisas boas. Se você está lá vivendo uma vida com Deus, começou a viver o seu propósito, mas você parou de andar, você vai estagnar ali e vai ficar ali. E é capaz de você cair ainda. Cara, você tem que andar. Os traumas, como eu já disse, os traumas não mostra quem você vai ser daqui a 10 anos, não mostra quem você é hoje, nada do passado mostra quem você é. Mas se você continuar andando, você vai passar por isso mais rápido. Porque eu tenho certeza, a Jill falou que passou por um trauma no passado. E ela andou. Se ela tivesse ficado parada, ela não ia ter conseguido ajudar a pessoa que chamou ela, ela não teria saído daquele trauma, ela estaria lá até agora. E é por isso que Deus é maravilhoso. Todas as vezes que você para de andar, Ele te fala, volte a andar. Yes, cara, exatamente. É muito lindo isso. É algo muito incrível. Sim. Cara, é algo muito lindo. Então, é o que eu digo pra vocês. Ande. Se você não andar, as coisas não vão parar de acontecer. Você vai continuar numa fase ruim e esse processo vai durar cada vez mais. Então, cara, só comece a andar. Esteja sempre em movimento, nunca pare, nunca pare. É o que o Lucas disse, se você não pode ir correndo, você vai andando. Se você não pode ir andando, você vai, ajoelhado. Se você não pode ir ajoelhado, você vai engatinhando, rolando, mas não para. Não para. Porque quando você para, você estagna. Tudo aquilo que você estava sentindo, aquilo começa a aflorar de uma maneira, muito ruim. E aí é ali que você sente que você não tem mais jeito. É ali que você se acomoda na situação de falar assim, não, eu não sou mais digno de não sentir isso, porque eu nem consigo lembrar dos meus dias que eu não senti isso. Eu nem consigo lembrar de como é a vida sem isso, sabe? Mas você precisa, sim, lembrar daquilo que você não tá passando no momento, sabe? Sempre traga à memória aquilo que vai te trazer esperança, vai te dar força, vai te trazer ânimo para você continuar caminhando. Se você parar, os seus traumas só vão crescer. Você vai lembrar de traumas que aconteceram há 5 anos, vai lembrar de traumas que aconteceram há 10 anos, não sei, você vai começar a lembrar, reviver todos esses traumas, as suas memórias traumáticas nunca vão parar de acontecer, porque você vai estar sempre ligado com algum som, com alguma imagem, com alguma coisa que vão fazer te reviver isso. Mas quando você está andando, você não tem tempo para olhar para as adversidades, você não tem tempo, você está focado. Quando você está andando, você está focado em alguma coisa, você está focado em sair daquilo. Então você vai virar e falar assim, não, eu não vou escutar o que o mundo está dizendo sobre mim, eu quero escutar o que Deus está dizendo
dizendo sobre mim, quem eu sou nele. E, mano, é muito louco, porque fala que Jesus, pelas pisaduras de Jesus, nós não somos e nós não seremos, mas nós já fomos sarados. Antes de nós nos machucarmos, nós já tínhamos sido sarados daquilo. A gente já tinha sido sarado. Então você já foi sarado dos seus traumas. Você já foi sarado daquilo que te trazia angústia, daquilo que te trazia dor, daquilo que te trazia pensamentos ruins. Você já foi sarado disso. Você só precisa trazer isso para sua realidade. Você só precisa aumentar a sua fé para que você possa acreditar nisso. Você só precisa de fé, porque se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai conseguir entender de que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia, para que você não estivesse na situação que você está. E tudo é um processo, tudo é um processo. A gente falou disso, você nunca vai passar por algo à toa. Tudo tem um pra quê. Tudo tem um pra quê. Então, não tente entender o pra quê no momento que você tá vivendo alguma coisa, porque o pra quê talvez não venha no momento que você tá. E às vezes você tá parado porque você quer, não, Deus, porque eu quero descobrir por que eu tô passando isso, pra que eu tô passando isso agora. E eu vou ficar parado até você me revelar. Não, mano, não é assim. Anda no percurso, no caminho, Deus vai te revelar. Deus vai colocar alguma pessoa pra você ajudar. Deus vai colocar alguém pra te falar. Deus vai colocar alguém ou alguma situação onde você vai lembrar daquilo, você vai olhar pra cicatriz, você vai falar assim, meu Deus, eu passei por isso. Hoje não dói mais, mas eu passei por isso para que eu fizesse isso, para que eu conseguisse isso. E, mano, tenha fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E assim como diz lá em Hebreus 11, se eu não me engano é 6, que diz que a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova daquilo que a gente não vê. Certeza daquilo que a gente espera, prova daquilo que a gente não vê. Seus olhos naturais podem não enxergar a luz no fim do túnel. Seus olhos naturais podem não enxergar uma razão de poder levantar da cama e continuar caminhando. Seus olhos naturais não podem enxergar aquilo além do diagnóstico que o médico deu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seus olhos de fé têm que olharem para quem Jesus foi, para quem Jesus é na sua vida. Seus olhos de fé têm que falar assim, sim, tem uma luz. E essa luz se chama Jesus. Essa luz é Jesus. A luz no fim do túnel é Jesus. E nós já fomos sarados de tudo aquilo que nos aprisionava. A gente não é mais escravo do medo, de nenhum trauma. A gente não é escravo de nenhuma dor, de nada que a gente passou. A gente é filho. A gente não é escravo, a gente é filho. A gente é livre. A gente é livre. A gente é tão livre que Deus nos permite, Ele coloca em nossas mãos a decisão de deixar Ele entrar ou não. Se a gente não deixar Ele entrar, Ele não vai entrar. A gente é livre para poder escolher o caminho que a gente quer trilhar. Só que, se você trilhar o caminho que Deus quer que você trilhe, velho, vai ser só sucesso. Talvez venha ser mais demorado. Vai ser mais demorado. Eu te garanto que vai ser mais demorado do que o outro caminho que você queria trilhar, que ia ser muito mais rápido de você atingir o seu objetivo. Vai ser mais demorado. Mas você vai passar por dor, você vai passar por choro, mas você vai passar por muitas alegrias e você vai ver que no final tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Você vai olhar para o percurso que você percorreu, pela jornada que você passou e você vai virar e falar assim, nossa, todos os traumas, tudo aquilo que me angustiava não pôde me parar. Porque, velho, o seu propósito é tão grande, é tão forte, porque nada disso pode te parar no meio do caminho. Você precisa continuar andando. Você precisa continuar, tipo, keep going. Jesus é com você, Jesus é com você. Olha pra cima. Uma coisa que eu escutei esses dias fez muito sentido pra mim. Noé construiu a janelinha em cima da arca. Em cima, se vocês lerem a história, tava tipo no teto, a janelinha de Noé. Ele não construiu as janelinhas do lado, porque no percurso, naquela tempestade, ele não podia olhar para o lado. Não olhe para o que as pessoas estão falando de você. Não olhe para o que o mundo tá falando que você não pode, que você não é. Não olhe para isso. Olha para cima, olha para que Deus diz de você. Olha para onde você vai vir o seu socorro, onde é a sua fortaleza, onde é o seu refúgio. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Não seja mais uma pessoa que vai morrer sem conhecer a cura, sabendo que existe cura. Não seja mais essa pessoa. Não seja essa pessoa, porque a cura ela habita dentro de você. A cura ela tá do seu lado neste momento. Você pode receber a cura onde quer que você esteja, porque Jesus tem esse poder. Jesus tem o poder de restaurar tudo que o seu coração, você pode falar, mas meu coração tá muito quebrado. Meu coração nunca vai voltar a ser como era antes. E para Jesus nada é impossível, amadinho. Deixa eu falar, Jesus, nada é impossível. O que os médicos
Verdade. que não pode fazer, que os médicos falaram assim, não tem mais chance, o que o advogado falou assim, causa perdida, o que o mundo tá falando que você não pode, que você não é digno de viver uma vida boa, porque você já fez isso, porque o mundo te acusa, mas Jesus, ele te ama e ele te chama pra perto, e só ele pode te curar daquilo que o mundo não pode, daquilo que o mundo não pode te oferecer, Jesus pode. A paz que excede todo entendimento pode habitar em você neste momento, e você pode nem perceber isso, mas a paz está dentro de você. Está dentro de você. O Consolador está dentro de você, gente. Ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. Você é dentro do Espírito Santo. Você é dentro do Espírito Santo. Se permita viver, se permita sentir, se permita passar pelos processos que a vida proporciona, que a vida não, Deus proporciona você passar. Se permita isso, se permita. Se você não se permitir, você vai morrer no meio do caminho, você vai ficar parado. É isso, você vai nadar e morrer na praia. Exatamente. E, cara, a prova viva disso, tem pessoas na Bíblia que eu me inspiro muito em questão de fé, em questão de traumas. Pessoas que passaram por traumas, mas elas tiveram fé. E eu anotei duas pessoas aqui, que são as duas pessoas que, cara, são incríveis. Que é a mulher do fluxo de sangue. Ela passou por um trauma gigantesco, mas ela teve fé, ela foi até Jesus e tocou nas vestes de Jesus. E foi curada. Por causa da fé. Cara, eu nem precisava citar o outro exemplo, que esse exemplo foi gigantesco. Mas também tem o cego de Jericó. Cara, eu nem preciso falar, né? Cara, são duas pessoas que sofreram um trauma, duas pessoas que tiveram um trauma, mas elas tiveram fé para prosseguir. Elas não pararam por aquele trauma. Elas pensaram que era o fim do mundo, elas pensaram que era algo que ia parar elas, mas não pararam. Eu anotei um versículo aqui muito bom que está em Marcos 9, 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo vai ser possível quando você começar a acreditar que é possível. Há um tempo atrás, no nosso perfil do Agape, se você não segue, vai lá seguir, teve uma palavra, e nessa palavra falava a seguinte frase: você só pode enxergar até a curva. Depois da curva, é a fé que enxerga. Nossa. Você não consegue enxergar além da curva. Você consegue enxergar até um certo ponto e depois é só com a fé. A Júlia sabe os objetivos que ela tem. Eu sei os objetivos que eu tenho. Mas se eu olhar para o que está acontecendo agora, se eu olhar para a minha realidade agora, eu nunca vou acreditar que eu vou chegar onde eu quero. Mas agora, se eu olhar para o que Deus me prometeu, se eu olhar para o meu objetivo, se eu olhar para as coisas que eu quero, em vez das coisas que eu tenho, eu sei que eu vou conseguir chegar. Então, se você está aí com depressão, com ansiedade, se você tem algum trauma e só está focando no trauma, vai ser cada vez mais difícil para você sair dele. Foque no que você quer. Foque no que você... aonde você vai chegar, não o que tem. Se você focar no que você tem, você acha que você não vai ter mais nada. É simples isso. Sim. Se você olhar para você e falar, a sua realidade, ela não condiz com o seu sonho, né? Porque senão o seu sonho não seria um sonho, seria a sua realidade. Então o sonho é o que é além da sua realidade. E se você olhar só, se você focar na sua realidade, você nunca vai se permitir sonhar, porque você vai virar e falar assim, meu Deus, mas olha onde eu moro, mas olha o que eu tenho, olha isso, olha isso. E aí você vai ficar tipo numa caixinha. E você nunca vai enxergar a realidade, tipo, que você pode ter daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 5 anos a sua realidade pode mudar. E você não pode parar de sonhar. Sempre tem objetivos e metas maiores. Alcançou uma meta que você tinha, mano, cria outra meta. Sempre esteja na sua cabeça a promessa que Deus te fez, assim como o Lucas disse. Exato. Se você... Vamos dar um exemplo mais claro.
Se você quer comprar algo que custa R$ 30 e você tem 5, e você focar nos 5 que você tem, você nunca vai chegar aos 30. Não. Você vai falar, mas eu só tenho R$ 5. E é por isso que hoje você pode ver que os grandes, pessoas, empresários, pregadores, todos eles vieram de baixo, mas eles vieram com foco que estaria no alto. E hoje que eles estão no alto, eu tenho certeza que todos eles têm um objetivo mais alto ainda. Que se a gente olhar para onde eles estão, talvez para nós seja impossível chegar até eles. Mas para eles querem mais alto. Coisa que a gente nem consegue imaginar. Por quê? Porque eles não estão focando no que ele tem. Eles estão focando no que eles querem. E aí eles focam no que eles querem e vai com Deus. É simples. Quando você coloca a fé, a sua fé, que você vai estar em algum lugar e você coloca Deus nos seus planos, você alcança o que você quiser. Você chega onde você quiser. Nada pode te parar. Não tem trauma, não tem pessoas, não tem nada que pode te parar. Apenas você mesmo. E é por isso que muitas pessoas estão paradas. Não é porque pessoas pararam ela. Não é porque traumas pararam ela. É porque elas mesmas pararam. Elas mesmas se pararam. Então, abre o seu olho nesse exato momento. Abre o seu olho e começa a andar. Começa a andar. Eu vou dar uma dica para vocês. Escreve uma frase e coloca na frente da sua cama. Escreve a seguinte frase: eu não vou deixar o trauma enterrar o meu propósito. Coloca essa seguinte frase todos os dias, lembre dela, para que você não deixe o seu trauma enterrar o seu propósito. Para que você não deixe a sua falta de fé enterrar o seu propósito. Não começa a ter fé. Para de focar no trauma que você tem, porque o trauma é aprendizado. O trauma não é uma barreira. Mano, o trauma, se liga. O trauma não é uma barreira, ele é um skate, tá ligado? Você monta ali, ele voa. Você sai andando. É isso, você tem que usar ele como impulso. Sim. E às vezes a gente olha para essas pessoas que são bem-sucedidas e a gente fala assim, nossa, dormiu num dia, acordou no outro, tá milionário. Nossa, dormiu num dia, acordou no outro, tá em outro país. Tá tipo na vida. Mas a gente não enxerga o processo, a gente não enxerga os traumas que essa pessoa passou. E a gente não pode julgar isso, porque a gente não passou pelas mesmas coisas que ela passou. Assim como ela construiu a própria história dela, você também deve construir a sua própria história. Não fique buscando as histórias dos outros para viver, para trazer ela para sua realidade. Viva e construa a sua própria história. Os seus próprios traumas fazem parte da sua própria história. Não vai fazer mais parte de nenhuma outra história de ninguém, porque isso é você e você. Então, seja tipo a Dory, sabe, do Procurando Nemo? Continue a nadar, para achar a solução. Se você não continuar nadando, se você não continuar andando, você nunca vai achar a solução. Você nunca vai sair daquilo que está te aprisionando. Você nunca vai. Você vai ficar sempre a mesma pessoa. Então, continua andando. Seus traumas são aprendizados, são feridas, como diz o grego, mas são feridas que têm cura, que podem sim ser cicatrizadas se você permitir Jesus entrar na sua vida. Se você permitir que pessoas se aproximem de você para te direcionar. Às vezes a gente espera que Jesus venha falar com a gente através de um sonho, mas Jesus está tentando falar com a gente através de uma pessoa. E a gente está tão focado que Jesus só vai falar com a gente através de um sonho, que a gente esquece que ele é ilimitado. Ele não tem limites, ele pode falar da maneira que ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele quiser. Então esteja com o seu coração sensível para ouvir a voz dele. Esteja com o seu ouvido sensível para ouvir ele. Você pode ligar a sua televisão num programa aleatório, numa propaganda aleatória no meio do que você está vendo, e Jesus pode ministrar algo no seu coração. Assim como eu estava falando com uma pessoa ontem, e numa conversa muito aleatória, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração e virou para mim e falou assim: você vai falar isso para tal pessoa, porque tal pessoa precisa escutar isso. Eu virei e falei assim: tá bom, mas era tipo uma coisa muito nada a ver para mim. Era uma coisa que tipo, não tinha sentido, mas não limite a maneira que Deus vai falar com você. Só continua nadando. E, gente,
Tem um versículo que eu até coloquei na bio do meu Instagram, porque acho que esse foi o primeiro versículo que eu li assim, na Bíblia, que Deus realmente ministrou algo no meu coração, que eu falei assim, sabe quando vira uma chave na sua vida? Você fala assim, eu parei, agora eu comecei a andar? Tá lá em Jeremias 29:11. É muito conhecido esse versículo, que fala assim, eu vou ler para vocês. Fala, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Deus, ele não planejou que você vivesse com seu trauma pro resto da sua vida. O plano de Deus é que você prospere, é que você tenha paz, é que você seja alegre. O dano pode vir no meio do caminho, mas o dano não é o propósito. O propósito é uma vida de prosperar. Então, fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês a esperança e um futuro. Deus, ele quer te dar esperança, ele quer te dar um futuro. Ele não quer que você viva com o seu trauma pro resto da sua vida. Ele quer que você se liberte, que você abra a porta do seu coração, deixe ele entrar e deixe ele resolver tudo. Ele sabe os planos que ele tem pra você. Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. O futuro, o que é futuro pra gente, não é futuro pra Deus. O nosso futuro é a realidade de Deus, porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, ele é o fim. Ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Aquilo que você não enxerga, aquilo que você fala, sabe, depois da curva, que você não enxerga, Deus enxergou. Deus já sabe o que está ali atrás da curva, ele sabe também da próxima curva, ele sabe quando vai ser reto, o caminho que você vai traçar, ele sabe quando você vai cair, mas quando você vai levantar também. Só que ninguém vai tomar um passo, ninguém vai tomar uma atitude a não ser você. Como o Lucas disse, você é o seu próprio sabotador, assim. Se você tá parado, é por você mesmo. Então levanta, tome esse primeiro passo, segura na mão de Deus e vai. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Se você tá ansioso, vai com ansiedade mesmo. No meio do caminho, Jesus vai te curar. Só não pare. Os planos dele são bons. A vontade dele é boa, é perfeita, ela é agradável. Você pode não conseguir com as suas próprias forças, com as suas mãos, mas ele consegue. Ele te viu, ele te achou. Você pode virar e falar assim, eu me escondi debaixo da cama para Deus não me achar, mas ele te achou, amadinho. Ele sabe onde você tá, ele sabe o seu coração, ele sabe de tudo aquilo que você já passou, de todos os traumas que tentam assolar o seu coração, e ele só tá fazendo um pedido. Ele só tá falando assim, posso entrar? Ele tá tipo assim, toque, toque. Você vai falar, quem é? Ele vai falar assim, sou eu quero te ajudar a sair dessa. Você pode não saber de todas as coisas, mas ele sabe de todas as coisas. Você pode não ter o controle da sua vida no geral assim, mas ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle dos fios de cabelo que caem da tua cabeça. Ele sabe de tudo, de tudo. Se permita sentir, se permita passar por um processo, porque o trauma faz parte do processo. Você vai passar por ele, mas mais uma vez a ferida vai cicatrizar. Ressignifique aquilo que você está sentindo. Ressignificar é deixar a cicatriz, a ferida cicatrizar. Então ressignifique, se permita viver novamente. Não se blinde, não construa muros no seu coração, porque esses muros não vão te fazer levantar da cama, esses muros não vão te fazer enxergar além da curva, esses muros não vão... A sua visão, ela vai continuar assim. A sua visão natural, ela vai continuar assim, vendo o seu muro, vendo que você não consegue, mas tente ver depois no muro. Tente ver com a sua fé aquilo que os seus olhos naturais não veem. A sua fé pode ver. Então, gente, se permitam olhar além do muro com os seus olhos de fé. Se permitam ver aquilo que os seus olhos naturais não veem. Os seus olhos naturais podem ver apenas tijolos, um em cima do outro. Podem ver o tijolo juntado com o cimento. Mas a sua fé pode sim enxergar, dar uma bisbilhotada assim em cima do muro. A sua fé pode fazer isso. Então escolha viver pela sua fé. Escolha viver porque aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não sabe, Ele sabe. Aquilo que você não tem o controle. Você não tem o controle de quando vai chover. Você não tem o controle de quando você nasceu. Você escolheu nascer no dia que você nasceu? Eu acredito que não. Porque Deus escolheu. E se você não tem o controle? Porque você não tem o controle, Deus tem. E a ansiedade é exatamente isso, né? A gente querer ter o controle daquilo que a gente não pode ter o controle do futuro. Então, mano, entregue nas mãos de Deus. Confie.
Confie que aquilo que você não pode, aquilo que você não sabe, aquilo que não tem como você fazer, ele pode, porque nada é impossível para ele. Nada é impossível para Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe como resolver todas as coisas, ele sabe a maneira que você está se sentindo agora, ele sabe a maneira que você vai se sentir daqui um ano, né? Ele sabe exatamente como você vai viver. Então só se permita passar por esse processo. Trauma é um aprendizado. Não deixe que ele seja nada menos do que um aprendizado. De aprendizado para mais. Não deixe que ele seja algo além de um aprendizado. Que ele venha te estagnar, que ele venha te deixar parado. Não, continua. Tipo, continue a nadar, não para. E é isso, gente. E, cara, só quero completar, já estamos perto do fim, infelizmente, mas eu só quero terminar completando o que a Ju falou. Em Jeremias, fala que não é o plano de Deus te deixar triste pro resto da vida. O plano dele é te dar abundância, te fazer próspero. E quando você entende isso, quando você entende que não é o plano de Deus que você fique desse jeito que você tá, que você fique com depressão, que você fique com ansiedade, você consequentemente vai começar a andar. Porque quando você entende que aquilo que você tem agora não é para você, você não quer aquilo. É simples. Trate o seu trauma como uma comida ruim. Quando tem uma comida ruim, vamos supor um brócolis, eu não gosto de brócolis, eu não como. É simplesmente isso, trate o seu trauma como uma comida ruim, não aceite. E quando eu falo saia disso, eu sei que deve ter muitas pessoas pensando, mas falar é fácil, quero ver fazer. Quando eu falo saia disso, não é que amanhã você vai acordar sem isso. É que eu falo para você começar a andar para que um dia você se liberte disso. Eu sei que não é fácil. Eu posso não estar passando por aquilo que você passou. Mas eu sei que não é fácil. Porque nenhum trauma é fácil. Nenhum problema é fácil. Independente do tamanho. É sempre difícil o problema. Então, pare de achar que é o fim do mundo e comece a andar. Cara, é simples. É simples e difícil ao mesmo tempo. Mas é simples. Comece a andar. Levanta da sua cama, agradece a Deus por mais um dia de vida e começa a andar. Porque se você acordar de manhã já pensando que você tem algo que tá te parando, você vai ficar ali parado. Quantas vezes eu não levantei de manhã já triste? Já levantei tipo, Deus, porque eu acordei, já sabe? Quando você acorda e bate aquela mini depressão, que você já acorda falando, você acorda, sabe? E quando você dá ouvido para aquela tristeza logo de manhã, o seu dia é horrível. Por muitas vezes eu acordei triste, e porque eu dei ouvidos para aquela tristeza, ou porque eu deixei aquela tristeza entrar, o resto do meu dia foi triste. Agora, mesmo que você acorde triste, se faça animado, cara. Levanta, fala, dia lindo. Mesmo que o dia esteja horrível, esteja chovendo, um céu preto, fala, que dia lindo. Porque quem faz o seu dia ser bom ou não é você mesmo. Se você der ouvido para a tristeza vai entrar. Se você der ouvido para a alegria que vai entrar. É simples. É que nem um amigo. Você não forma uma amizade com alguém sem gostar daquela pessoa, sem querer aquela pessoa. Agora, se você aceita a pessoa como seu amigo, ele vai ser seu amigo. Se você não aceitar, ele não vai ser seu amigo. É a mesma coisa com a tristeza. Não aceite a tristeza. Olhe para a tristeza e fala, show! Não te quero. E faça que nem a Dory. Continue a nadar.
E é isso, rapaziada. É isso. É isso. Só vou falar uma última coisinha. Se eu pudesse resumir tudo que a gente falou em uma frase, eu resumiria em ressignifique o seu trauma e veja o seu trauma não como uma ferida exposta, mas como uma cicatriz e como um aprendizado. Então tomem essa frase para vocês e ressignifiquem. É que nem o Lucas disse agora, né? A cor do dia pode estar horrível, muito feio, mas ressignifica, traga um novo significado, um novo sentido para ele nessa vida e fala assim, nossa, que dia lindo, que bonito. Exato. Ai. É isso, rapaziada. Infelizmente, chegamos ao fim. Mas, ó, Ju, eu já te convido para uma parte 2. Pode contar que eu venho. Já te convido para uma parte 2. Então é isso, rapaziada. O que a gente aqui no Agape sempre vem falando tem pessoas precisando daquilo que você tem. E como eu e o Aguiar sempre falamos, você tem esse podcast em suas mãos. Você pode ajudar alguém passando esse podcast. Você não... Mano, evangelizar agora, tendo internet, é a coisa mais fácil do mundo. Você pode apenas mandar uma pregação, mandar uma live, mandar alguma coisa. Você não precisa ir até a casa da pessoa e começar a pregar para ela. Eu sei que muita gente tem vergonha. Então, se você viu essa palavra, se você acha que alguém precisa dessa palavra, se você tem um amigo seu que precisa dessa palavra, mande para ele. E se ele... Cara, faz o desbaratino. Manda e finge que foi errado. Ou nem finge, só manda. Se ele perguntar, você fala, putz, nem percebi que eu te mandei, mas assiste aí que é bom. Mete o louco. Porque tem pessoas precisando daquilo que você tem. Então, comece a entregar o que você tem para as pessoas. E como eu disse, hoje você tem esse podcast. Então, envia para todo mundo que precisa dessa palavra. E você também que precisa dessa palavra, essa palavra te ajudou. Coloca aqui no comentário, pra gente saber que a gente conseguiu ajudar uma vida. A gente pode ficar aqui horas falando e só uma pessoa assistir. Se a gente ajudar uma pessoa, para nós já é o suficiente. A gente não precisa de multidões. A gente precisa de pessoas sendo ajudadas. A gente não precisa de 1 milhão de pessoas assistindo a gente. A gente precisa de uma pessoa sendo ajudada pela palavra que a gente está passando. Então, se você assistiu até aqui, gostou, te ajudou bastante, coloca aqui no comentário e vai lá seguir a gente no Agape. E eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. Obrigado, de verdade. E você está ajudando muito a gente. Já sabe, né? Eu nem preciso falar para você deixar o comentário, o like, compartilhar tudo aí, que eu acabei de falar isso. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Tchau. Gente, tchau.